Bom, agradeço a todos aí pelo excelente primeiro painel. E tem o Simon Sinek, que ele é um cara brilhante, que ele fala muito do seu why, né? Por que que você faz isso? Gente, para vocês estarem aqui num sábado, investirem, né, um dia inteiro, a boa parte do seu dia, para estar aqui nesse evento presencial ou digital, vocês têm um porquê muito claro. Quem é obrigado a estar aqui? A gente entende que aqui não é um evento que as pessoas, é um curso que as pessoas, a empresa te manda a participar, aqui vocês estão como voluntários, né? Porque vocês estão nessa jornada e, acima de tudo, vocês têm desafios pessoais. E eu também tenho os meus desafios, e fazer esse evento foi um desafio, né? Eu falei, não, eu acho que é importante, vamos reunir as pessoas. A gente fala muito de times. No primeiro bloco, a gente tem o time da CareFi, que o Marcelo falou, mas a gente tem um trio, né? Que são um trio de co-founders. Aqui a gente tem a Willow também, que é um trio de co-founders. Aqui a gente tem 2 co-founders. E essa figura do time, né? Eu acho que a Willow, mais do que a ideia que eles estão hoje, o que me impressiona é o time que juntas, é o que elas são capazes de construir juntos. A formação, a experiência profissional prévia, a formação da engenharia, assim como o Douglas, que veio CTO de grandes bancos como o JP Morgan, optou por estar na área de saúde, e uma das convicções que eu tenho profissionais que como poderiam estar no mercado corporativo ganhando às vezes 2, 3, 4, 5 vezes mais. Então, tem uma questão de abrir mão no curto prazo para um propósito de longo prazo. O próprio Marcelo Arruda, que está com a gente aqui, quer dizer, um profissional que fez uma carreira como executivo brilhante, se destacou, tem uma questão, né, por ser afro-brasileiro, mas também tem uma plataforma de diversidade, e diversidade é fundamental, gente. Uma das questões que, por exemplo, o próprio time da UF, e muitos times que estão aqui, vocês trabalham remotamente, né? A própria dona Melina Teixeira que está aqui, quer dizer, psiquiatra faz totalmente telepsiquiatria. Então, a gente vê que essa questão da coordenação digital ela é fundamental. Mas falar que não dá pau é uma baita mentira. Né? A Silvia daqui fala assim, olha, a gente sabe que até a contratação da área de tecnologia, quer dizer, na prática, a gente vive numa sociedade colaborativa, mas cada parceiro que a gente traz faz parte desse ecossistema. E, nesse sentido, né, ter aqui a dentista de formação e consultora Cristina Bonner, quer dizer, que olha muito a saúde financeira, a parte da gestão, entender como é uma relação societária. E a gente sabe que tem muitas relações societárias que são doentes. E tem caso assim, gente, que deveria ir, é caso de psiquiatra. Não vamos citar nomes nem exemplos, mas a gente sabe. A gente sabe disso, né? A gente vive isso, a gente entende, como profissional, assim, e um dos papéis desse evento presencial e mesmo do digital é entender a maturidade de cada um, qual que é o desafio que cada um está vivendo. Então, eu gostaria de abrir esse painel com a Gabriela Rosolém, que é CEO e co-founder da Willow, que tem compartilhado, a gente tem compartilhado muito time, mas assim, não é a figura do CEO, é a figura do time que importa, né? E o que esse time, com poucos recursos, abrindo mão de estar no mercado corporativo, podendo ganhar mais, tem o desejo e o sonho de construir junto. Boa, vamos lá. Fica de isso. Isso. Bom dia a todos, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a minha história, né, se conectou com a da Lê, se conectou com a minha outra sócia, Maiara, há 10 anos atrás, então faz um bom tempo que a gente se conhece, mas cada uma seguiu o seu caminho. Eu fui para uma área de inteligência de mercado, de negócios, finanças, a Lê foi para uma área de tecnologia, a Maiara foi para uma área de vendas, e a gente não se falava assim no dia a dia, né? A gente sempre comentava uma com a outra que queria empreender, mas a gente seguia a nossa vida. E eu, em um momento da minha carreira, me deparei com um burnout, né? Muito infeliz no meu trabalho, e comecei a pesquisar o que eu poderia fazer, comecei a pesquisar terapeutas que poderiam me ajudar. Na época, eu morava com a Maiara, nossa outra sócia, e conversando assim no dia a dia, a gente percebeu que muita gente passava pela mesma situação que eu estava passando.
Ela já fazia terapia, né? Já conseguia me ajudar ali no dia a dia com algumas indicações, mas a gente sabe que o que é bom para o outro não necessariamente vai ser bom para mim. Então, eu tinha muita dificuldade de achar essa pessoa que combinasse comigo, né? E aí, comentando com ela, a gente decidiu ajudar outras pessoas que estavam passando exatamente pelo que eu estava passando na época. E aí começamos a conversar ali, decidimos empreender, falamos, não, é isso, a gente sabe que a gente tem o perfil, a gente se conhece há 10 anos, por que não criar algo juntas? E aí a gente começou a fazer pesquisa, entender o mercado, entender a dor do nosso cliente, que também era eu, no caso. Então, fomos pesquisando ali com amigos próximos, saímos na rua para entender mais. E aí sim a gente começou a desenhar o que seria a Willow hoje, né? Mas na época com uma ideia totalmente diferente. E começamos ali a validar o nosso produto, começamos a trazer outras pessoas para perto também, começamos a entender qual é o perfil do nosso cliente ideal, a fim de fazer a nossa primeira venda. E isso levou ali uns 3 meses para que a gente tivesse tudo isso validado, redondinho, para começar a vender, né? Na época a gente tinha uma outra que morava comigo também, e acabou entrando no barco, mais porque estava ali com a gente no dia a dia, né? Não era muito o intuito de vida dela, não era muito o perfil, mas se empolgou e a gente falou, vamos. Começamos, então, as 3, desenhamos a primeira fase da Willow e saímos para vender. Nós conseguimos fazer a nossa primeira venda, e foi bem assim, ativamente mesmo. A gente não tinha nenhum terapeuta, não tinha psicólogo, não tinha plataforma, não tinha nada. Tudo que a gente tinha era uma lista de possíveis terapeutas parceiros que a gente já conhecia o trabalho, e possíveis clientes. E aí a gente começou a conectar mesmo pelo telefone um e outro, até que deu um match. A gente falou, não, então vamos fazer essa intermediação. E essa cliente, inclusive, está com a gente até hoje. Então, já tem 1 ano e 5 meses aí de jornada com a Willow. É um case de sucesso nosso também. Vem se cuidando, vem melhorando vários aspectos da vida dela. E aí, depois de alguns meses, a gente precisava muito de uma CTO, porque a gente precisava lançar uma plataforma, a gente precisava dar o nosso próximo passo, sair da planilha do Excel, né? E começamos a pensar, como que a gente vai trazer uma pessoa que a gente confia, uma pessoa que a gente sabe que entende de tecnologia, e montamos ali uma lista de qualidades que a gente buscava num sócio, mas a gente não sabia onde encontrar no mercado, até que me deu um estalo da Lê, que a gente já há 10 anos atrás comentava sobre empreendedorismo, ia em palestras juntas. Em algum momento ela foi para a área de tecnologia, então comecei a abordar ela ali pelos cantos, ver como que estava a vida dela, qual momento que ela estava passando, o que ela queria para os próximos anos de carreira, e acabou casando muito, porque ela também tinha ideia de empreender no futuro, queria entender mais da tecnologia mesmo, mas ser dona do próprio negócio. E acho que muito mais do que competência, o que a gente precisa buscar hoje num sócio é muita vontade. Porque se você tem vontade de fazer acontecer, de tirar o negócio do papel, você vai. Né? Você aprende o que for preciso, você vê YouTube, você faz um curso, você se profissionaliza, mas a vontade ninguém vai te dar, você vai precisar ter aquilo. Então, foi isso que eu vi, foi isso que me brilhou os olhos quando a gente se encontrou com esse propósito. Fiz a proposta para a Lei e, graças a Deus, ela está aqui comigo hoje, porque foi a melhor decisão que eu tomei, assim, de trazer essa pessoa que realmente me conhece também. E acho que o intuito é realmente esse, você encontrar uma pessoa que você, só de olhar, já sabe o que a pessoa está pensando, porque vocês estão na mesma sinergia e vocês têm o mesmo alvo. Então, por mais que no dia a dia a gente pense de formas diferentes, porque ela vem com a visão dela de produto, eu venho com a minha visão de negócio, mas no fim a gente quer a mesma coisa. Então, é isso que deixa a nossa relação tão rica, e é isso que eu acho que as pessoas precisam buscar na hora de escolher um sócio, né? A gente
já passou por vários altos e baixos ali, mas a gente sempre comenta, ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai passar por isso e a gente vai conseguir chegar onde a gente está se imaginando. Então, se eu puder deixar aí uma dica, né, é realmente buscar pessoas com vontade, pessoas que tenham o mesmo propósito que você. Muito bom, muito bom. Muito bom, Gabi, parabéns. Eu acho que é um pouco, assim, a gente fala, a mídia, de modo geral, dá muito destaque para a questão do investimento, mas certamente um dos melhores investimentos que você pode fazer é quem vai ser os seus sócios, né? Os founders, os co-founders, os colaboradores. Esse é um investimento irrepreensível e fundamental. Tem muitas histórias aí que a gente pode compartilhar algumas depois. Queria passar agora a palavra para o Marcelo Arruda, CEO e cofundador fundador da Diversidade.io, uma plataforma de diversidade que está atuando com grandes corporações para a promoção da diversidade, o que é um pilar, né? Não só um pilar do Rafael, mas acho que tem que ser um pilar da nossa sociedade. Acho que a gente vê o quanto isso é importante. Obrigado. 5 minutos. Ok. Vocês vão projetar, por favor? Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Há cerca de 4 anos, eu muito ansioso soube do Inova Health, cheguei antes da pandemia, queria falar do que eu fazia, sou publicitário formado, um estudante de medicina que parou no primeiro ano, fiz também computação. Marcelo, você está com a apresentação aqui? Não sei. Está no pendrive. Deixa eu ver. Tá. E aí, fui muito bem acolhido por ele e o Fernando teve essa sensibilidade, que eu agradeço, de olhar para o Brasil. A gente sabe que a área médica é uma área predominantemente branca. A gente sabe que o Brasil ele tem oportunidades diferentes. Eu não falo a palavra privilégio, mas eu falo oportunidades diferentes. E aí, o Fernando me chamou e a gente sempre que pode procura estar junto aí nessa jornada. O que é o Diversidade.io? Eu morei, depois passo aí em 18 lugares, né, pelo Brasil. Fui gestor da Kraft, fui gestor da Cargill, gerente nacional da Cargill, diretor da Embeleze Cosméticos. A caçula nasceu em Pernambuco, o do meio nasceu meio paulista, meio mineiro, mas ele nasceu em Santos, né? Tenho a sorte de estar há 36 anos com a minha esposa. E aí o desafio de hoje era falar de vendas. E eu acredito que uma parte de vocês não tinham nascido em 1988, quando eu fui eleito, né, o homem de vendas do ano, da DVB. Então, quer dizer, foi uma satisfação enorme naquela época, onde eu olhava assim, poxa, mas só tem candidato branco ali fazendo a palestra, né, para os dirigentes. No final deu tudo certo. E aí, em 2020, o Theo Vanderloo, que é um amigo nosso, CEO da Bayer, falou: Marcelo, tem vários CEOs que procuram executivos negros e não conseguem achar. Eu falei: Theo, eu tenho 1,85 e 110 quilos, até do Google Earth dá para me achar. Ou seja, não procurar no lugar certo, a gente não vai realmente achar. E eu criei a Diversidade.io. A Diversidade.io é uma plataforma com 20 bilhões de combinações. E a gente fala tanto em bilhão, se a gente quiser contar de 1 até 1 bilhão, demora 28 anos. Se a gente conseguisse contar sem parar. São 20 bilhões de combinações porque eu pego etariedade, eu pego orientação sexual, eu pego gênero, eu pego PCDs e eu pego também imigrantes. Ou seja, é possível encontrar, né, uma profissional de marketing negra, cadeirante, LGBTQIAP, formada, que tenha 4 línguas e que queira ser CLT home office. A gente consegue reunir tudo isso na plataforma. E nós fomos acelerados pela Ambev, né? A Ambev, durante o ano de 2021, queria fazer vários eventos, e aí uma dificuldade. O afroempreendedor, normalmente, para vocês terem uma ideia, a maior parte dos empreendedores do Brasil são negros. São 14 milhões de empresas de negros, e as empresas que têm KPIs de inclusão não acham esses empreendedores. Então, a gente tem um bot, né? A gente tem uma inteligência artificial para achar e para levar para eventos, e a gente fez isso com a Ambev, nos convidaram para uma aceleração. E nessa aceleração a gente criou um spin-off chamado afroempreendedores.com.br, onde a gente busca esses empreendedores e aproxima das empresas e faz com que eles gerem negócio deles. Por quê? Para vocês terem uma ideia, em 1937 que os negros começaram a votar no Brasil. Nos Estados Unidos, em 1937, um carteiro, Victor Hugo Green, criou um livro chamado Green Book.
onde as pessoas poderiam viajar com segurança e empreendedores conhecerem empreendedores. Virou até um filme de Hollywood, há 2, 3 anos atrás, o Green Book. E eu tive essa ideia, porque quando eu conheci o Fernando, eu falei, poxa, que fantástica essa, né, interação com a área da saúde, mas a gente via que sempre era uma minoria de mulheres e era uma minoria, né, de pessoas negras. Fico muito feliz em ver muito mais mulheres hoje, né, aqui. Ou seja, que legal, Fernando, eu sei que o trabalho dele é árduo, né, para trazer todos os recortes da diversidade. E aí, nesse Brasil nosso, que a gente tem 45 milhões de pessoas portadoras de alguma deficiência, que a gente tem 18 milhões de pessoas LGBTQIAP. Só para a gente ter uma ideia, Portugal tem 12 milhões de habitantes. A gente tem 1,5 Portugal de pessoas declaradas LGBTQIAP. Tá? A gente tem 10% da nossa população de sêniores que são a principal fonte de renda da casa. E aí, quando a gente olha no universo startup, é um cara ruivo, né, com uma camisa xadrez aberta, uma camisa branca por baixo, sentado num puff, né, falando que, poxa, né, a gente nem queria ser unicórnio, mas chegaram aí com bilhões, a gente não vai conseguir. E aí eu brinco que a minha grande meta é ser rinoceronte, né, porque rinoceronte existe, é africano e é forte. E aí, terminando aqui, eu convido vocês, para vocês terem uma ideia, hoje a PricewaterhouseCoopers, ela tem um sócio, apenas um sócio negro entre todos os sócios do Brasil, o Eduardo. Falou, Marcelo, demora de 6 a 8 anos para formar um bom gestor, né, para trabalhar conosco. Imagina na área médica, de 6 a 8 anos é só para iniciar a história, né? E os empreendedores são de 6 a 8 semanas para a gente colocar na empresa de vocês. Ou seja, precisa de uma pintura, precisa de um extintor, né? Precisa de alguém para fazer entrevistas, vocês precisam de alguém de encanamento, vocês precisam de alguém que construa. Né? Nós temos, assim, arquitetas e engenheiras extremamente capacitadas. Nós temos uma mulher que é empresária fantástica com uma empresa de 20 anos de tecnologia, a Márcia. Então, dia 26 de agosto, próxima sexta-feira, é dia do afroempreendedor, só para vocês lembrarem um pouco, mas aqui me incomoda muito a questão de lugar de fala. Para mim, isso não existe, existe lugar de ação. Lugar de ação é empatia. Eu, como homem hétero, me incomodo muito quando eu vejo uma pessoa homossexual que, às vezes, é tida como rude ou antissocial porque ela não pode abrir quem ela é no trabalho. Né? Me incomoda muito quando uma mulher tem uma jornada tripla, há mais de 100 anos no Brasil, e alguém fala, porque ela é bonitinha, porque ela é amiga do chefe. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito quando um cadeirante, ele faz a faculdade e a empresa contrata ele para ficar na recepção só fazendo X. Então, esses incômodos de todos esses cortes fazem com que seja um propósito. Eu acho que a gente viu aqui da Flex Medical é, assim, maravilhoso, né? É um trabalho e queria finalizar assim, que é o propósito que nos move. Né? A gente poderia, com certeza, passar por essa vida de uma maneira mais simples, mas o legado que a gente deixa é esse, de querer fazer um mundo melhor, mas estar participando, né? É sair do sofá e fazer a diferença. Então, eu espero que vocês de vendas vejam a oportunidade do segundo país negro do mundo, só pede para a Nigéria, que vocês vejam a oportunidade para pessoas portadoras de necessidade, para pessoas LGBT, para pessoas que tenham mais de 60 anos. Hoje nós estamos no momento que as empresas trabalham com baby boomers, geração X, geração Y, geração Z e millennials. Né? O que é simples para o millennial, talvez é extremamente complicado para um baby boomer ou uma geração X. Então, esse é o convite. A gente só faz a integração, a gente só faz a proximidade, não se a gente convida para a festa, mas se na nossa festa todo mundo vai dançar e a gente celebrar juntos. Para isso, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Parabéns pelas palavras, pela experiência, isso é fundamental. Chamar agora o Thiago Martins, que é um excepcional profissional de marketing digital, com grande foco na área de saúde, e é CEO e fundador da S+ Digital, uma empresa que ajuda aí muitos profissionais, clínicas e serviços de saúde na jornada digital. Thiago, seja super bem-vindo. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite. É bem importante para mim estar aqui, porque
o marketing, de modo geral, durante muito tempo foi visto com maus olhos dentro do universo da saúde como um todo. E hoje nós temos, querendo ou não, um universo que respira muito o marketing, seja para comunicar para um nicho, um cluster específico, ou seja, para poder marcar presença aí nas mais variadas mídias que existem. E eu acredito que é bem importante a gente conseguir abrir os olhos para que as oportunidades que existem dentro da comunicação, porque, de fato, querendo ou não, estamos todos inseridos nesses novos meios e precisamos entender como é que se posiciona, como é que se comunica. Até essa semana eu estava revisando ali, relembrando algumas coisas, né, da minha trajetória, e eu me deparei com o começo da minha amizade com o Fernando. E desde, acho que 2014, 2015, a gente começou a se falar. E leva em consideração que, assim, naquela época era tudo mais simples e vamos colocar aqui, mais rústico, né? O marketing como um todo. E ele já estava lá marcando presença no LinkedIn, fazendo eventos, e aí eu comecei a entender, pô, olha só que bacana, né? O quanto a gente evoluiu, só que o quanto que as pessoas que fazem o movimento estão cada vez mais aglutinando mais gente boa nesses movimentos, nesses eventos. E por que eu trago isso? Porque hoje nós temos aí um desafio muito grande, que é conseguir entender qual é o local, tanto do médico, seja da instituição, seja da startup, em qual local ela vai se posicionar, como ela vai assumir ali a sua fala, a sua persona. E para a gente que é profissional já é muito difícil. Imagina para um médico que passou a sua vida acadêmica inteira e a sua vida profissional inteira olhando para questões técnicas exclusivamente ligadas à sua profissão. Então, assim, eu realmente entendo que hoje nós vivemos em um momento que é, de fato, importante trazer isso, esse debate para dentro, para que a gente possa, de fato, entender o que deve ser feito, mas, sobretudo, como deve ser feito, porque existe muita dúvida, e confesso que hoje tenho 12 anos, estou para completar 13 anos de trajetória e estou muito longe de saber tudo que existe. Na verdade, para cada dia que passa, eu percebo que ainda tem muito mais para aprender, né? Porque as coisas evoluem muito rápido, as redes evoluem muito rápido, e aí sempre tem aquela questão, pô, mas qual é a rede da vez, né? Eu devo ainda estar no Instagram, eu tenho que ir para um TikTok, e a grande verdade é que não existe uma resposta única e absoluta. Quem dera se existisse, a vida seria muito mais fácil para todos nós. O que a gente tem que fazer, de fato, é entender que para cada negócio, para cada profissional, para cada pessoa, para cada público, existe um caminho. Agora, o grande desafio é ter tempo de exposição e querer descobrir qual é esse caminho, porque, de fato, hoje nunca foi tão fácil se comunicar com a pessoa que a gente deseja, mas, ao mesmo tempo, tão disputado, né? Porque, enquanto a gente está aqui, o celular já apitou 300 mil vezes, já chegaram 22 e-mails e tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos a facilidade de, em 2 cliques, conseguir se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, mas, ao mesmo tempo, nós temos um desafio gigantesco, que é, de fato, conseguir falar a coisa certa, da forma certa, no local certo, para a pessoa certa, da forma correta, que esse é o mais importante, é onde eu acho que a gente tem muito a aprender ainda. Então, estou aqui à disposição para a gente poder fazer esse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito de grande valor para todo mundo. Obrigado, Fernando. Perfeito. Perfeito, Tiagão. Eu acho que tem uma questão importante, né? Talvez a questão mais importante é que hoje, tanto a jornada do paciente digital, quanto a sua jornada de consumo é digital. Então, hoje as vendas são
totalmente digitais, né? Tem pessoas aqui que a gente já conhece há muito tempo, tem pessoas que estão aqui, que nos descobriram através das redes sociais, e se você não... eu estava vendo uma live da Camila Farani ontem, falou assim, olha, gente, vender hoje são vendas digitais. Quem mais passou pela crise durante a pandemia foi quem estava vendendo exclusivamente fisicamente, né? E tem uma questão, quer dizer, o Thiago é um profissional de marketing, mas tem muito uma questão que hoje a nossa presença digital e das nossas marcas importa muito, né? E eu acho que... E aí, às vezes, primeiro eu conheci, muito antes de conhecer a Lilian, primeiro eu conheci a HackMed, soube dos eventos, aí, quando você conhece a pessoa, nossa, já tem uma série de atributos que aceleram essa conexão, né? E acelera os negócios, quer dizer, você já tem uma série de preconceitos no sentido positivo em relação àquela marca. E isso é muito difícil, né? A gente percebe ainda que nas redes sociais, fala assim, muitos poucos profissionais da área de saúde e serviços fazem uso profissional. Você percebe isso, Thiago? Porque você trabalha com muitos clientes que buscam gerar resultados e construir marca através das redes digitais, né? Percebo isso, vivo isso no meu dia a dia, né? Porque é o que eu digo, muitas vezes o consumo, como você bem fala, é digital. Então, o profissional, ele pesquisa no Google, ele entra no YouTube, ele compra no Mercado Livre, ele sabe fazer 1 milhão de coisas, mas parece que a partir do momento que ele pisa na empresa, ele assume aquele pensamento analógico e esquece que a jornada digital ela é B2B, B2C. Então, não tem como a gente separar esse universo digital offline. Tudo agora faz parte de um mesmo universo. Tem até uma frase do Dad Schneider que ele fala: a gente vive a adolescência do futuro, porque nós somos adultos inéditos. E o que ele quer dizer com isso? É que nunca antes nós tivemos a oportunidade de aprender tanta coisa nova e descobrir tanta coisa como se tem agora. Porque se a gente remonta aí 20, 30, 50 anos no passado, a inteligência estava somente nos mais velhos. E hoje, quando a gente começa a ver, tem muita gente ensinando e compartilhando, independente da idade. Não é o caso, mas se alguém um dia precisar aprender como fazer uma edição de vídeo, provavelmente você vai encontrar um adolescente de 14 anos no YouTube te ensinando como fazer o que você deseja. E olha só, isso antes era impensável. Então, é importante a gente entender realmente que, querendo ou não, nós temos os 2 pés no digital e ele vai influenciar a nossa vida, né? Então, de fato importante conseguir entender, abrir a visão, abrir o radar e começar a avaliar o que é que acontece no nosso entorno, porque o nosso paciente vai passar pelo digital. Quando a gente pega, por exemplo, a ação mais executada dentro da internet é pesquisar sobre saúde, pesquisar sobre locais de atendimento, profissionais, tipos de medicamento, tipos de procedimento, tipos de tratamento. Então, perceba, mais do que jogar, mais do que conversar, mais do que procurar emprego, as pessoas estão pesquisando sobre saúde. Então, nós temos um momento único que durante muito tempo, as pessoas que trouxeram a informação da saúde não eram os melhores na sua área. Agora nós estamos invertendo essa régua, e ainda bem que a gente está invertendo essa régua, porque grandes nomes da saúde começaram a entender que, olha, por mais que seja difícil, por mais que às vezes eu nem queira, mas é praticamente um dever cível levar essa informação, porque nós vivemos à beira de um colapso de desinformação, embora estejamos vivendo na era da informação. Porque quando a gente pega, por exemplo, qualquer tipo de tratamento ou procedimento ou medicamento que a gente vai buscar, nós temos uma parcela muito grande de pessoas que estão falando sobre isso e não são médicos. São blogueiros, são influenciadores, são pessoas comuns. Então, perceba, nós temos sim que trazer isso para a nossa rotina, porque é um compromisso com a população de modo geral. É realmente devolver um pouco desse conhecimento para a gente poder amadurecer as pessoas de modo geral, e isso com certeza se reflete positivamente no longo prazo, porque
as pessoas, uma vez que têm acesso à informação de qualidade, qual é a ação mais natural? Passa a seguir, passa a acompanhar, compartilha. Quantas vezes a gente vê pessoa indicando um profissional da saúde para um amigo, um familiar, mas nunca nem passou com ele? Indica porque acompanha e gosta do que aquela pessoa fala, porque sabe que aquela pessoa faz um bom trabalho. Então, perceba, nós estamos realmente num momento em que a regra mudou, só que ela mudou sem ter nenhum manual de instrução. Então, está todo mundo tentando entender como que deve ser feito isso, né? A gente está, nesse momento, todo mundo no mesmo patamar. Não tem quem está muito à frente, a diferença é muito pequena, porque a gente precisa aprender como fazer isso, porque no futuro a gente vai ter cada vez mais essa jornada digital fazendo a diferença no resultado, na performance do trabalho, com certeza. Muito obrigado, Thiago, pela sua fala. Realmente temos que ser profissionais, né, nas mídias sociais. E acho que uma das pessoas que vale a pena seguir, entre tantas, é o Thiago Nigro, do Primo Rico, mas ele fala uma coisa assim, ele falou, olha, se você tiver frequência, se você postar 2 vídeos por semana, 2 stories, compartilhar 2 histórias no LinkedIn, toda semana, durante 2 anos, você vai se tornar uma referência digital naquela área e, a partir daí, você vai conseguir vender produtos digitais. E isso, né, mais do que uma ideia brilhante, é realmente a consistência, a frequência, a recorrência. E isso que, de fato, a gente fala assim, o empreendedor que está muito alinhado com o seu propósito é aquele que, ao longo dos anos, vai manter essa frequência. Vou chamar agora a doutora Cristina Gollner, CEO e founder da Symphony Consultoria, dentista, executiva, empreendedora, que tem ajudado muitas clínicas e serviços de saúde a melhorarem a gestão, mas tocando em pontos que muitas vezes vai nos soft skills, né? E tem um trabalho de comunicação em saúde brilhante. Legal. Vai ficar uma apresentação dela, tá aí? Onde que eu avanço? Bom, o que eu achei até agora fantástico aqui, que a gente está o tempo todo assim, né? Porque cada um que está aqui falando, a gente... Nossa! Então, primeiro, agradecer ao Fernando sempre, né? Essas iniciativas que ele coloca para nos conectar, e é maravilhoso isso. E a gente vê que todos nós estamos no mesmo barco, em funções diferentes, em posições diferentes dentro dessa embarcação, mas acho que todos com o intuito de colaborar, de engrandecer a saúde, não só no Brasil, né? Tem algumas iniciativas que já estão indo para fora, mas é cuidar da saúde, né? Essa é Deixa eu chegar lá. Pronto. Aí... Pode. Eu só quero saber para ir para frente aqui, qual que é o... Isso aqui. Tá bom, o que eu trouxe aqui... Deixa eu ficar aqui para não atrapalhar. A gente está num mundo hiper, mega conectado agora, tem várias linguagens, várias siglas que a gente nem sabe exatamente o que é, e isso mudou muito, muito rapidamente nesses últimos anos, né? Quando a gente vai olhar a evolução das tecnologias, dos negócios, a gente está numa época que a gente está numa velocidade supersônica e às vezes nem, né, dá para a gente se conectar com tudo isso. Mas pensando em tudo isso, né, pacientes, inteligência artificial, data science, realidade aumentada, está aqui o seu negócio. E a gente, na saúde, a gente tem uma dificuldade enorme de entender que a gente tem um negócio. E que negócio tem que dar resultado, tem que dar lucro, né? Ver se eu acerto aqui. Não foi esse? Não foi esse. Aí, isso. Daí eu trago uma pergunta, né? A gente que está aqui empreendendo, o que exatamente a gente quer conquistar? O que você quer conquistar? Porque às vezes a gente vai indo, né? Nossa, eu achei uma ideia legal,
né? Vivi uma experiência diferente que me incentivou. Mas onde você quer chegar? Qual é o objetivo? Né? E ainda não aprendi. Quando a gente fala onde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar, a gente está falando de estratégia. E a gente, como brasileiro, a gente não é estimulado a pensar a nossa vida de uma forma mais assertiva. Né? Então, qual é a estratégia da nossa vida? E a gente tem que pensar qual é o norte que a gente quer dar para isso. Então, a estratégia vem lá dos tempos das guerras, das conquistas, né? A estratégia ali, o que eu quero conquistar? Qual é o ponto para eu conquistar? E para a gente chegar lá, a gente precisa saber como, o que, para onde, como que eu vou fazer. A gente tem que planejar. E a gente também faz muito pouco disso. A gente vai crescendo, vai indo e gasta muito tempo, muito dinheiro, muitos recursos que você poderia otimizar de uma forma diferente. Quando a gente faz um plano, normalmente, né, a gente está vendo aqui vários discursos, né, dos desafios, a Iseli falou dos desafios e tudo. Quando a gente faz um plano, a gente não pode também ter a expectativa que esse plano não vai mudar. Pelo contrário, a gente faz um plano sabendo que ele vai mudar. Mas quando a gente sabe o que a gente quer conquistar e a gente desenha o primeiro plano, a gente consegue ajustar também sem grandes perdas, né? Então, eu quero aquele norte, eu quero chegar ali. E quando eu sei o que envolve para eu chegar a esse ponto, né? Eu otimizo, eu chego de forma, às vezes não mais rápida, mas sabendo como manejar esse caminho. E para isso a gente precisa ter controle, né? Precisa... Eu passei. Isso. Obrigada. Então, no controle mesmo. Isso. Então, a gente precisa desenhar quais são esses pontos de olhar que a gente vai mensurar se a gente está indo para o caminho certo. Se eu não peguei um atalho, ou se eu preciso pegar um atalho, né? Então, eu preciso montar controles. E para quê? Para ver resultados, né? Então, estou chegando no resultado, estou atingindo, estou conectando aquilo que eu preciso conectar. Mas para tudo isso, eu preciso de pessoas. Então, por mais que a gente esteja falando de tecnologia, por mais que a gente esteja falando de inovação, a gente precisa das pessoas. As pessoas da equipe, as pessoas parceiras, né, os sócios. A gente precisa entender a demanda, né? Por que eu quero conquistar algo? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Então, eu preciso entender as pessoas, eu preciso unir as pessoas, eu preciso fazer o que o Fernando está fazendo, unir pessoas em propósitos diferentes, para aí a gente criar sinergias. Eu preciso unir as pessoas dentro do meu negócio, eu preciso unir as pessoas com o intuito de trazê-las para o meu negócio, como o Tiago aqui falou, é brilhante essa coisa da persistência, para que a gente consiga esses resultados. E daí eu quis fechar aqui colocando, daí agora eu conto rapidamente o porquê que eu estou falando tudo isso, né? Como que eu posso ajudar? Como o Fernando falou, eu sou dentista, e no consultório sofri tudo o que eu podia sofrer de não saber fazer a gestão da vida, da carreira dentro da área da saúde. Eu migrei para o mundo corporativo, na área de meio de pagamento, área financeira. Fiz MBA em gestão empresarial e lá falei, como é que eu posso voltar para a saúde? Porque a saúde é o meu norte. E voltei com uma consultoria e ajudando, eu falo que eu cuido da saúde dos negócios de quem cuida da saúde das pessoas. E nisso também a gente vai evoluindo. Eu também eu tinha a estratégia, os caminhos, eles foram se modificando ao longo do tempo. E hoje eu falo que eu sou muito feliz com o que eu atingi, mas eu ainda tenho um monte de coisas a fazer. E o que eu faço hoje em dia? Eu mentoro carreiras dentro da área da saúde, então, médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim. Eu tenho aí uma gama de profissionais que é muito gostoso de interagir, de ajudá-los a como chegar, como fazer, pensar.
trabalho, sou habilitada para mediação de conflitos corporativos, e a gente vê também que existe muito essa questão, como o Fernando falou, dos conflitos entre sócios, entre equipes, e às vezes não tem questões que não sejam solucionadas. Muitas vezes são visões reais, visões importantes, elas só são diferentes, elas olham o mesmo ponto por lados diferentes. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas a unirem esses interesses, esses olhares diferentes, eles podem se compor e não divergir, né? Então, tem aí um desafio grande quando a gente fala de mediação corporativa. Faço consultoria, eu falo que eu sou a médica clínica geral, que eu vou lá e identifico o problema da saúde daquele negócio, e daí eu trago especialistas, da mesma forma como na saúde, preciso de uma especialista em societário, em parte de gestão de pessoas, na parte financeira, e daí eu trabalho com equipes, né, de profissionais capacitados. E o que mais me encanta fazer hoje em dia, e tá a persistência, como o Fernando falou, eu estou colhendo o resultado disso, eu estou fazendo cursos para a área da saúde, tanto de precificação, como precificar, como reajustar, como montar o seu consultório, como treinar a sua equipe, né, a sua secretária, os seus auxiliares. E isso está indo, a persistência está gerando bons resultados, eu estou muito feliz com isso, e tem cursos novos para serem lançados aí adiante. E outra coisa também, que ainda dentro da saúde, a pandemia também me empurrou para mais esse novo desafio, eu faço entrevistas uma vez por semana no canal que eu criei no YouTube para divulgar a saúde. Então, eu já falei com algumas pessoas aqui, eu falei, gente, vamos lá, porque a gente precisa levar para o público conceitos básicos de saúde de uma forma que os pacientes entendam, para que a gente possa fazer a máquina funcionar das soluções, para que eles saibam o que eles podem buscar, como eles possam prevenir e seguir adiante. E daí o pessoal pergunta, Cris, como é que você dá conta de tudo isso? O pessoal, né, eu tenho só 3 filhos, 2 agora estão lá do outro lado do mundo, tenho agora uma neta, tenho um cachorro, adoro orquídea, tenho mais de 40. Resolvi ser biker agora, faz 6 meses que eu ando de bike, daqui eu já vou para Vinhedo para pedalar. E, Cris, como é que você dá conta de tudo isso? Na próxima semana eu estou lançando um livro pela Amazon chamado Organização Vital, onde eu falo um pouquinho de como dar conta, de como achar que a vida vale muito a pena e que a gente tem que, com tantos desafios, a gente fazer conexões. Eu acho que esse é o grande, né? A gente não tem que achar que a gente dá conta de tudo sozinho, a gente tem que ter pessoas próximas. Eu gostei do que vocês trouxeram de exemplo. A gente precisa ter pessoas próximas que nos ajudem, que nos apoiem, onde a gente vai tirar dúvidas, a gente não sabe tudo, mas é tão gostoso nessa interação. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Cris. Excelente, excelente. Muito bom, né? Acho que a Cris, eu acho que a gente... É interessante quando você conversa isso com empreendedores, com empresários, e essa percepção que realmente fazendo tem diagnóstico, né? Em muitos casos você fala assim, nossa, Cris, aquela relação societária, familiar, a forma como você vê o futuro do negócio, precisa de apoio. E o que a gente vê na área da saúde, apesar da área da saúde ter esse papel de prestar auxílio, né, assistencial, muitas vezes reluta em buscar apoio, né, profissional em áreas técnicas, marketing, vendas, societárias, e tem aquele filme, lembra daquele filme do Dia da Marmota, que a pessoa vive sempre o mesmo dia? Quantos e quantos empreendedores e empresários vivem o mesmo filme repetidas vezes? Fernando, só se eu fosse contar aqui todas as histórias, eu ia ficar o dia todo, mas tem muitos exemplos de clínicas, de instituições da saúde que têm um objetivo maravilhoso e que às vezes se perdem na gestão, se perdem nos conflitos, e é lamentável, né? Então a gente vê isso, e poder ajudar é fundamental.
Passar a palavra agora para Marcela Tolentino, que ela é acadêmica de medicina, ela vai me corrigir, Marcela vai, e ela é acadêmica de medicina, filha de pais empresários e empreendedores, e é interessante como cada vez mais a gente tem mais acadêmicos, né, que desde a graduação percebem que que têm uma vocação empreendedora, inovadora, querem ser médicos, mas também querem desde cedo se desenvolver em outras iniciativas. E assim como a Linda colocou, o grande desafio que eu vivi, né, e a Marcela e outros colegas acadêmicos vivenciam, quer dizer, é a falta deste apoio institucional. Então, Marcelo, eu queria que você se apresentasse, compartilhasse um pouco da sua trajetória, e às vezes conversando com esses acadêmicos, a gente tem outro acadêmico que está conosco, que é o Felipe, porque ele já, esse ano ele abriu o CNPJ, e já tem alguns dos nossos membros que são clientes dele. E eles falam assim, cara, então isso já vem de base, né? Mais do que satisfação ou insatisfação com a medicina, a gente vê que é um pouco dessa visão de árvore que o Carlos falou, que é a necessidade da pessoa, de fato, se desenvolver em várias áreas. Obrigado, Marcela, pela participação. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, com vocês nesse painel. Eu sou acadêmica de medicina, eu faço medicina aqui na Paraíba, em João Pessoa, mas eu sou do interior de Pernambuco, e estou aí nessa luta, assim como vocês, na relação ao empreendedorismo. Em diversos painéis eu trouxe meu posicionamento no ramo acadêmico, né, como é que está acontecendo nas faculdades esse empreendedorismo na área da saúde, e hoje talvez eu traga até um posicionamento um pouco mais otimista do que antes eu trazia, né, que eu pude trazer. O que acontece? Meus pais vieram de uma geração onde eles conseguiram ver essa evolução da tecnologia, né, do empreendedorismo, da globalização, muito ardente neles. E daí acaba que eu sou de uma geração, na verdade, onde a gente teve um leque, onde todos nós praticamente nascemos já com tecnologia pronta. Então, a gente já nasceu com um notebook, com um celular, e acaba que eu sinto que teve um leque onde tiveram algumas evoluções, certo? Mas, assim, muito pouco, né? Teve alguns aplicativos que mudaram, alguma interface, e nós que já nascemos nessa geração, a gente se adapta muito rápido a isso. E daí eu tive a oportunidade, em julho, de participar do HackMed, e eu vi muito falando sobre o metaverso, sobre algumas tecnologias, alguns avanços, e, assim, muitas vezes algumas pessoas não entendem a importância dessa fala e não entendem o sentido, enfim, de algumas atuações, até, por exemplo, do Elon Musk em projetos espaciais, e eu consigo ver isso na ponta no ramo acadêmico. Então, assim, esses efeitos dessas pesquisas científicas trazem para a gente uma coisa que está dando uma abertura para que nós, como acadêmicos interessados no empreendedorismo, possamos falar mais sobre o empreendedorismo, sobre a tecnologia. E, assim, eu vejo claramente assim, uma mudança totalmente no panorama dos estudantes, que eu senti uma reluta muito grande em estar inserindo, assim, era sempre uma dor minha, assim, estar inserindo o empreendedorismo na fala, na hora ali da aula, ou então até com meus amigos, e acabava que sempre nessa reluta. E daí, a partir desse momento, quando a gente teve uma exposição, cara, tipo, antes era tão fácil mexer na internet, e agora vem esse tal do metaverso, o que é isso, sabe? Então, assim, por que ele está indo atrás dessas explorações espaciais? Então, assim, eu acho que a tecnologia, essa parte científica, que eu sou muito adepta, vem evoluindo muito e vem trazendo um novo olhar, né, para a gente que é dessa geração que estava acostumado com tudo um pouco pronto, e acabava que isso, pelo meu ver, impedia que a gente buscasse mais sobre empreendedorismo, sobre inovação. Então, assim, o cenário está evoluindo. Eu estou na faculdade, embora seja particular, é a primeira vez que a gente vai ter um congresso de tecnologia, inovação e empreendedorismo na área da saúde. Então, assim, realmente eu estou vendo aqui no Nordeste um movimento, assim, lógico que muito a ser explorado, muito a ser evoluído, mas, assim, um ambiente que está crescendo, que está evoluindo e que a gente precisa falar ainda mais sobre isso. Obrigado, Marcela. Obrigado pela sua fala, pela sua contribuição. Excelente tê-la conosco. Grande Douglas Bettioli, CEO e co-founder da Filocare, vem compartilhar aqui a sua experiência. A apresentação dele. Eu falo. Faz. Deixa eu ver se eu consigo. Tá no PowerPoint, né? Acho que vai funcionar o botãozinho. Não, a gente colocou aí. Só maximiza.
Ah, funcionou. Bom dia a todos. Parabéns, Hub, por mais um evento presencial. Tá. Parabéns por mais um evento presencial. Obrigado, Fernando, por mais um convite. E recebi o contato do Fernando falando, olha, nós vamos falar da ideia, a formação do time e as primeiras vendas, né? Nossa, que tema interessante. Fiquei esperando ele mandar o gabarito, não veio. Então vou ter que contar a nossa história tortuosa, né? Que não é fácil, né? Eu brinco muito com as pessoas e as pessoas que trabalham com a gente, falando assim, ter ideia é muito fácil. Ideia não serve para muita coisa. O que serve é a execução, né? Então, acho que, em suma, no fim, é isso que a gente veio falar aqui hoje, né? Como tirar as ideias do papel num ambiente complexo e regulado como o da saúde. Então, só voltar aí. Muito rapidamente, a Filocare é uma empresa de dados de saúde que ela conecta dados de uma forma contínua e integralizada da pessoa para que você consiga saber o que está acontecendo com aquela pessoa todo dia, a todo momento, e prestar ajuda proativa e preditiva antes dos problemas se agravarem. O que gerou essa iniciativa foi a explosão da saúde remota, que a gente fala, né? As pessoas, quando falam nisso, eles pensam na telemedicina. A telemedicina é o coração, mas não é somente a telemedicina, né? A telemedicina é um paciente numa ponta e o médico na outra, mas tem uma série de coisas no meio. Tem um prontuário, tem um histórico da pessoa, tem diagnósticos e etc. Tem o cadastro daquela pessoa, alergias e etc. Então, assim, é um mercado que ele está muito acelerado. Durante a pandemia, finalmente ele desabrochou no Brasil. A taxa de aceite e de satisfação dos pacientes quando usam é muito alta, a predisposição para continuar usando mesmo depois da pandemia, e a satisfação em geral dos médicos também é muito boa e a adesão deles a esse processo. Só que tem uma série de oportunidades aí dentro. A primeira coisa que a gente vê é, das pessoas que têm acesso à telemedicina, menos de 1% as utiliza num mês. Isso é muito pouco, né? Por uma série de motivos. Adicionalmente, a gente percebe que teve uma profusão. Eu fui no evento de seguros, quinta-feira, eu falei com 3 empresas que lançaram soluções de telemedicina. Aí você vai olhar a solução de telemedicina, basicamente é um WhatsApp web. É num botão, você fala com o médico e você ainda tem que escrever seu nome, sua idade, não tem um prontuário. Então, no fim, o que a gente acaba percebendo, né? O mercado está muito aquecido, mas ele está entrando num ciclo de disputa de preço, né? Antes, a telemedicina tinha cara de R$ 29,90, mudou para R$ 19,90. Há um bom tempo, agora, a cara do serviço de telemedicina é R$ 9,90. E já chegou um banco que lançou por R$ 4,90. Todo mundo que fez business plan a R$ 9,90 está preocupado. Então, essa é a razão de existir da Filocare, né? Essa oportunidade. Próximo. Então, para nós, a solução qual é? Uma saúde conectada e acompanhada. Quando a pessoa faz uma consulta, mesmo por telemedicina, ela fala com a telemedicina ou com o médico uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. É muito pouca informação, né? Então, para nós, o conceito é você ter a informação conectada para que você possa fazer uma gestão continuada e preditiva. Próximo. Então, essa é a solução da Ondas Formatadinho. Isso aqui é o nosso produto hoje, que na verdade é uma plataforma. As pessoas às vezes falam, não, a Filocare ela trabalha com wearables. Na verdade, o wearable é um instrumento para nós. A gente usa wearables, medidor de pressão sem fio, balança. Nosso produto não é wearable. Nosso produto é uma plataforma que se conecta com dispositivos. O que é importante para nós, né? É importante que aquele dispositivo esteja em contato com a pessoa todos os dias. O maior quantidade de tempo possível. O que é esse equipamento hoje? São os smartwatches, né? A gente deu 24% da população brasileira tem um Apple Watch, um Samsung Watch ou qualquer outro. E outra tese nossa é que a gente não quer criar o nosso relógio e dar para a pessoa. Falando, não, você tem um relógio Apple? Então eu vou usar o dado do seu Apple para jogar na minha plataforma. Essa plataforma vai fazer avaliações de inteligência artificial e direcionar isso para profissionais que possam dar um tratamento para essa informação próxima. Então, o mercado de saúde digital, o Brasil, ele é o maior mercado da América Latina, né? E é importante a gente saber as divisões, né? Tem 6 divisões no mercado de saúde digital, que é muito mais do que uma telemedicina, né? Tem a parte de prontuarização, tem a parte de data analytics, né? Que é você usar o dado, fazer uma inteligência artificial e dar resultados para o paciente. E a Filocare, o nosso core
são os wearables, né, que é a saúde móvel com dispositivos vestíveis, mas a gente se conecta com todos os pedaços da cadeia. Próximo. Então, aqui, esse é o slide principal, né, que eu trouxe para falar hoje, da questão da ideia às primeiras vendas, né? Tudo começou quando não era uma empresa ainda, o Fernando diz muito bem, né? Eu fui de JP Morgan, Citibank, Itaú BBA, e aí num sabático, vamos tirar um sabático. Falei, não, mas não virou sabático, virou uma empresa, né? Eu fiz um curso no MIT sobre saúde. Numa coisa que eu vou contar muito rápido, que eu falo quando começou a Filocare, né? No comecinho da minha carreira, eu tinha 24 anos de idade, trabalhando no Citibank, e eu tive um acidente de carro, que eu tive uma fratura de fêmur, que ficou muito chata de consolidar, e eu fiquei 3 anos de licenciamento. E foi ali que nasceu a empresa de saúde, porque eu trabalhava em banco, 3 telas, né? E eu, engenheiro, primeiro emprego meu não foi na indústria automotiva, foi em banco. Então, eu falei, gente, tecnologia, vamos ajudar a empresa a ser melhor, a prever coisas. E quando eu cheguei no sistema de saúde, fui fazer a primeira cirurgia e a enfermeira começou a escrever na minha perna, com um pincel atômico. Eu falei, moça, o que você está escrevendo na minha perna? Ela falou, não, para o médico saber o que ele vai fazer e tal. Mas eu falei assim, mas e se você não escrever? Ele falou, no SUS já teve amputação da perna trocada. Eu falei, não, escreve, mas pode escrever. Manda um recadinho para ele falar que I love you. Então, assim, eu falei, gente, uma discrepância de uso de tecnologia no sistema financeiro perante o sistema de saúde. Me recuperei depois de 3 anos, fiquei mais 12 anos no mercado financeiro, mas quando eu tive esse sabático, eu falei, gente, vamos criar um processo para administrar a saúde das pessoas de uma forma mais proativa, porque não é você esperar a doença acontecer para disparar um processo de terapia, mas sim você esticar a saúde da pessoa antes de detonar o problema. Foi aí que eu criei esse processo. A gente discutiu lá no MIT, a gente fez um grupo de 6 pessoas de países diferentes, confirmou o problema. Cada um tinha que fazer 25 entrevistas, a gente entrevistou o pessoal na Austrália, em Londres, no México, o problema era o mesmo. Se eu conseguir administrar um problema antes dele explodir, vai ser mais barato e eu vou ter um mercado. Então, em 2019, eu ainda fiquei processando isso, fui lá no Vale do Silício. Outra coisa que eu falo assim, ninguém nunca tem uma ideia. O Chacrinha falava isso, né? Nada se cria, tudo se copia. Com certeza já tinha alguma coisa acontecendo. Eu descobri 2 empresas que já faziam o que eu queria fazer, tentei trazer a tecnologia para o Brasil, aí tem a Anvisa, o custo ia ser altíssimo, o relógio ia custar R$14 mil, e a mensalidade... Mas eu só queria fazer um parênteses, quer dizer, o grande desafio, assim, empreender em wearable é o tipo de coisa que parece óbvia, muita gente que trabalha com inovação escuta a pitch desse negócio todo dia. Eu também estava comentando assim, se tivesse continuado no mercado financeiro, ia estar ganhando muito mais. Então, o que uma das questões, assim, o time da Wiro, o Carefy, quer dizer, são profissionais, né? Mas todo mundo que está aqui, vocês também, assim, se vocês estão em carreiras tradicionais, no curto médio, para vocês podem ganhar muito mais. No caso do Airbus, o que eu acho, cara, transformar uma ideia num projeto, em tecnologia, e fazer o mercado pagar por isso, porque até então, o mercado não estava querendo pagar por isso. E isso, assim, falar que tem venture capital, falar assim, você tem acesso a investidores, não é? Pelo seu, assim, nossa, os caras vão te dar, o capital é escasso, então você tem que ser muito eficiente. Não, e aí eu vou bem falado, eu vou para o gabarito, porque esse aqui está muito poluído, vai para o próximo, que é o mesmo slide, só que resumido, né? Então, assim, quando eu comecei no MIT, eu anotei a principal frase que um dos professores falou, eu até mudei, coloquei stuff, mas não é stuff que ele falou. É know your stuff, ele falou, know your shit. Know your shit. Você tem que saber o que você está falando, você tem que estudar esse negócio, tem que saber, você tem que ser um dos 5 caras que mais sabe disso em um raio de 100 quilômetros. Isso foi a primeira coisa, né? E o que o Fernando falou é muito certo, eu escuto isso desde 2019. Falei, gente, mas por que não tem isso? Né? Por que não tem cada esquina? Demorou 3 anos, agora a gente entendeu, apanhando. Porque é o seguinte, o wearable ele tem bateria, você dá para um idoso, se a bateria, como os mais caros, Samsung e Apple, a bateria dura um dia, né? O idoso, ele perde o carregador, então ele usa um dia, no outro dia não tem mais o carregador. Então, assim, a gente foi trilhando essa jornada, né? Começou com o MIT, que é o trio que ele fala assim, é real a ideia? Você consegue criar um produto, can it win? E se vale a pena, se você consegue monetizar e ter a gente fez no Excel, ele falou, o Excel aceita tudo, né? No Excel pareceu uma boa ideia lá em 2019. Aí eu finalmente, 2020, eu acabei abrindo a empresa em fevereiro de 2020, e é o que ele fala, fique visível.
também o que o Fernando falou, né? Falou, pô, cria um website, começa a escrever no LinkedIn. Isso começou no começo de 2020, ganhamos a primeira aceleração. Teve a última prova da aceleração, eles perguntavam assim, tinha 800 startups, a Filocare foi finalista e foi a campeã no começo de 2020. A última prova era assim, você compraria esse produto? E tinha os 3 finalistas, né? Podia escolher 2. O segundo colocado teve 26% de falar, não, esse produto eu compraria para mim. A Filocare foi campeã com 86% das pessoas falando, eu gostaria de ter a minha saúde administrada remotamente e de forma segura. Tá bom. Aí você tem que fazer um time. Então, tá bom, a ideia ficou legal. Então, tem Excel, tem PowerPoint, tem tudo. Agora, vamos fazer um time. Foi quando eu consegui as primeiras pessoas, o nosso, que eu chamo de Steve Wozniak, é um cara muito louco, ele hackeia pulseira, ele faz tudo. Tá comigo desde abril, esse foi o primeiro cara. A gente vocês estão remotos também? Então, sim, até hoje. A gente chegou a ter um escritóriozinho lá na Paulista, na primeira aceleradora. Eu fui lá 4 vezes, aí começou a pandemia, todo mundo ficou remoto, terminou a pandemia. A pandemia arrefeceu e seguimos remotos, né? Então, isso é uma fortaleza nossa. A gente conseguiu montar o time e um produto viável, né? E o produto viável, a palavra viável tem que tomar cuidado, né? Porque assim, eu consegui... Aquele produto quase inviável. Quase inviável. Igual o Jeff Weiner do LinkedIn, ele fala, né? Ele fala assim, se você não passar vergonha com o seu MVP, você demorou muito para lançar. Eu lancei bem rápido, porque eu passei bastante vergonha. Porque eu consegui fazer MVP com relógios, que a Apple não dava bola, uma empresinha de 3 caras, a Apple não dava bola, a Samsung, e a gente foi lá com China, aqueles reloginhos chinês que você vê lá como é que chama lá? No Alibaba. Aí, só que eu chegava lá no hospital das clínicas e tal, mostrava, ele falou, legal, mas tá, e se eu quiser fazer isso com 5.000 pessoas? Pô, eu teria que pegar esse relógio chinês, eu teria que ir na Anvisa, e a gente começava a falar com o relógio chinês, comprava relógio, 100 peças, semana que vem, não, a gente não faz mais relógio, vamos fazendo máscara. Então, tudo isso a gente foi descobrindo, né? Eu consegui ter um produto viável de verdade, foi no fim do ano passado, tá? Que foi quando a gente conseguiu investimento anjo, que é o que o Fernando falou. Olha, tem um negócio aqui, já tenho clientes, eu já tinha testado com 3 dos grandes planos de saúde, dos 5 grandes planos de saúde, eu testei com 3. Eles olharam e falaram, gostei, traz funcionando o que a gente usa. Então, quando eu consegui... Não, e aí, vamos falar, você conseguiu POC remunerada, que é a prova de conceito. Prova de conceito, exatamente. E tem uma coisa que a gente aprendeu também, que ninguém compra, o cara quer testar. Falar, manda aí 50 relógios, eu distribuo aqui para as pessoas, eu testo por 2 meses, e aí eu vou ver se a gente... E essa foi a nossa vida ao longo dos anos, né? E a gente, a partir da prova de conceito não paga, eu fiz um paper, levei para os investidores anjo, aí se vocês lembrarem mentalmente, isso aqui metade do ano passado, um ano atrás, os juros do Banco Central era 3%, 4%, né? Então o dinheiro parado na renda fixa não dava nada. Então os caras, investidores anjos, falaram, não, estamos aqui, 300 mil reais para você acelerar o seu produto. E com a opção de ter mais agora em fevereiro, né? Conseguimos, só que o que acontece? Fevereiro a gente está apontando para a segunda tranche. Aí, o juros está 14%. Falou, então, acho que eu não vou fazer a segunda tranche. Eu falei, tá, a gente já fez o orçamento de 2022 para receber aquele aporte e não entrou. Então, assim, esse 2022 nosso, e tinha que combinar com os russos, né? Literalmente, com o Vladimir Putin. Cara, você vai bem, pelo amor de Deus, bem na mesa que eu ia fazer a captação. Então, assim, coisas de empreendedorismo. A gente conseguiu fazer um downsizing, estamos sobrevivendo aí. E aí fica a última mensagem, né? Que a gente tem que fazer um product market fit open mind. Eu fiz todo um desenho para paciente crônico, aí desenhei para diabetes, para hipertensão e tudo mais, quais são os critérios, quais são as diretrizes médicas para hipertensão, para diabetes. Aí eu fui numa reunião essa semana que teve um evento de inovação em seguros, chegou uma mega transportadora e falou, não, gente, vamos fazer um processo para acompanhamento de fadiga de caminhoneiro. Gente, nunca tinha pensado nisso. Vamos embora. Então a gente está com uma conversa que a gente vai prototipar um processo. Então, assim, passo para o último slide, que é isso, até pintei de azulzinho, que é a cor da medicina, né? Se for para resumir, tudo que eu falei até agora não é nada de saúde, é de inovação, né? Mas para a saúde é ainda mais crítico, por quê? Porque saúde, a gente tem muitos médicos aqui, eu sou certificado em tecnologias médicas, mas não sou médico. Mas eu sei que é o seguinte, o médico ele depende muito de hermenêutica e de medicina baseada em evidências.
Se ele toma uma ação ou ele assume uma diretriz que não é celebrada pela evidência ou pela comunidade médica, ele está assumindo uma responsabilidade, e ele não pode fazer isso. Então, quando nós oferecemos uma solução tecnológica para a saúde, a gente tem que se responsabilizar por isso também. Por isso que saiu agora a regulação da Anvisa, Software as Medical Device. O nosso software, ele imprime alterações na rotina de saúde da pessoa. Então, é importante que, além de toda, a gente não está só um botãozinho para chamar comida, é um botãozinho para o cara ter um remédio e alterar a saúde dele. Então, a taxa de responsabilidade e a taxa de dificuldade de inovar nesse ramo, ela é naturalmente mais difícil, mas por conta de ser um processo mais crítico, né? Então, no final fica essas coisas. Know your stuff e continuar com open mind, porque às vezes a gente desenha um produto para um certo encaixe, ele acaba funcionando melhor para outro encaixe, e a gente não pode ter muito apego, assim, né? O MVP, cara, arranca um pedacinho dele, encaixa aqui, você vai, no fim, consegue seguir a sua vida. É isso. Excelente, cara. Parabéns. Não, e uma das questões que a gente vê, quer dizer, a taxa de mortalidade de projetos inovadores é muito alta, porque você tem que dominar várias áreas, né? E às vezes não é você dominar, é você trabalhar com pessoas que entendam os diferentes aspectos. E acho que isso é brilhante. E você vê, mesmo para profissionais como vocês, que tiveram muita bagagem, a gente acompanha a trajetória de vocês, o quanto é difícil, né? Você conseguir fazer ser um negócio sustentável. Porque realmente, se for sustentável basicamente por financiamento, por investimento, a gente viu alguns projetos que a gente acompanha não irem adiante esse ano. Vou passar a palavra agora para a Elisângela Araújo, que é diretora do Instituto Horas da Vida, uma profissional do terceiro setor. Quem que conhece o Instituto Horas da Vida? Bastante gente para conhecer. O Instituto Horas da Vida trabalha muito com a doação de horas de profissionais e tem a participação de grandes nomes do mercado financeiro, da sociedade em geral, que doam horas, né? E tem uma questão que eu combinei com ela, que ela vai fala não só do Instituto, mas esse trabalho de uma gestão de voluntários, né? De mobilizar pessoas que são colaboradores, e é uma rede para fazer isso acontecer. Durante a pandemia, eles tiveram que trazer o digital para essa realidade, para que essa doação também fosse de horas para telesaúde, teleatendimento, e ela vai compartilhar. E tem inúmeros desafios que ela vivencia também de governança, né? Que eu acho que nem sei se vai dar tempo, mas, assim, liderar no terceiro setor também envolve inovação, mas uma inovação também muito baseada em colaboração dos seus stakeholders, né? Aqueles que te apoiam. Elisângela, muito obrigado pelo seu tempo e principalmente pela sua participação hoje. Obrigada, Fernando. Fernando está sempre abrindo espaço e oportunidade para que a gente possa falar um pouco do nosso trabalho. Para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu vivi anos, né, no mercado corporativo em saúde e depois me encantei aí com a questão do terceiro setor. E a questão da construção dessa rede, de fato, né, eu vi a fala de muitos de vocês e já fui fazendo anotações aqui, falei, nossa, tem muita sinergia e muito alinhamento com o que a gente faz e que pode trabalhar, vi as meninas falando aí da saúde mental, né, e muitos temas que a gente também tem trabalhado, e construir essa rede, né, eu estou aqui desde 2016, de fato, eu acho que tem muito a ver com alinhamento de propósito e de valores, né. A questão da saúde, por si só, ela já é um componente social muito importante, assim como a educação, né, e outros temas relevantes, mas atuar na área de saúde por si só, eu acho que ela já representa um papel relevante para a sociedade. Eu acho que por essa razão muitos de vocês se encantaram e que nem são do mercado de saúde, mas acabaram colocando o pezinho, foram mordidos, né, pelo bichinho e não conseguiram sair mais. É o meu caso, porque eu sou publicitária de formação, e aí, quando a gente vai para a ponta e avalia principalmente as pessoas de baixa renda que têm pouquíssimo acesso à saúde, eu acho que se torna ainda mais importante esse papel, né? Os voluntários aqui do Horas da Vida, a gente atua em 12 especialidades
a maioria delas médicas, mas também tem áreas de apoio, como a parte de psicologia, nutrição, fisioterapia, para que a gente consiga aí, dentro do recorte de atenção primária, atender as principais demandas. A gente está sempre de olho no mercado, porque esse voluntário ele pode vir de diversas formas. Pode vir por meio de network, por meio de participação em eventos, como eu estou aqui hoje, pode vir por intermédio de contato com empresas. Então, a gente costuma dizer aqui que o Horas da Vida é um hub, né, de saúde social, que a gente conecta desde laboratórios, né? Então, hoje a gente tem laboratórios em São Paulo, em Brasília, em vários lugares do Brasil que contribuem com o projeto, e com voluntários, pode ser a pessoa dentro do consultório, por telemedicina, no mutirão, né? Pode ser em qualquer região do Brasil. Né? E fazer a gestão dessa rede de voluntário, como o Fernando comentou, de fato é algo muito complexo, né? Porque na cadeia em si, né, a gente tem desde fazer o mapeamento dos pacientes, das organizações sociais que a gente atende, ou das comunidades que a gente atende, e conseguir fazer com que esse voluntário ele se sinta útil, engajado, e principalmente ele tenha uma relação de pertencimento com a organização, é algo fundamental, né? E a gente faz isso por intermédio de várias ações, né? A gente tem alguns eventos que nós realizamos com esses voluntários, a gente procura estar sempre perto dos grupos de especialidade, porque estando perto dos grupos de especialidade, a gente consegue entender se o caminho que a gente está traçando para determinadas demandas está no caminho certo. Então, tem um caminho de escuta muito grande e que faz com que a gente sempre traga para perto as pessoas que a gente fala, nossa, mas espera aí, você está lá doando a sua hora, mas será que você não pode se aproximar e ajudar a gente aqui com esse projeto, que a gente tem um patrocinador, enfim. Então, essas interfaces, elas vão acontecendo o tempo todo, né? E eu falo que, assim, às vezes a pessoa põe o pé e não consegue mais sair. A nossa gerente de projetos aqui é uma enfermeira que começou por uma ação de voluntariado, fazendo curso de primeiros socorros em escolas, e eu falei, nossa, mas que interessante, né? Ela faz ações de promoção de saúde em grandes empresas, e poderia ser um braço interessante para desenvolver projetos aqui. O primeiro projeto que a gente fez aqui no Horas da Vida, em 2016, a gente vendeu para uma empresa, e aí na hora que a gente foi para o conselho, todo mundo falou assim, nossa, que bacana, é um projeto que vai durar mais ou menos um ano, quem vai entregar? A gente não sabia, a gente não tinha ainda o gerente de projetos que ia viabilizar a iniciativa, e essa pessoa veio do voluntariado. Elisângela, eu queria que você explorasse esse ponto de vocês venderem projetos sendo o terceiro setor, quer dizer, o que vocês entregam? Quais são os indicadores? Qual o tipo de impacto? O que você tem que conversar? Como é que é esse ciclo? Acho que isso é um ponto importante. Perfeito. Então, esse ponto é um ponto muito importante, Fernando, e que eu te diria que, assim, na pandemia, infelizmente, mais de 25% das organizações sociais no Brasil, de diversos segmentos, fecharam as portas, infelizmente, né? Justamente porque talvez estejam ainda num modelo muito tradicional recursos, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui no Horas da Vida, eu via muito discurso das pessoas falarem que uma organização social ela não pode ter fins lucrativos. Na minha opinião, ela não pode ter fins econômicos, porque lucrativos ela tem que ter, senão ela fecha as portas, né? Ela tem que ser autossustentável ao longo do tempo, ela não pode viver de doação. Então, aqui no Horas da Vida, a gente, por meio desse arcabouço de profissionais, que são mais de 3 mil profissionais de saúde, a gente foi entendendo e cruzando com as demandas do SUS e falar, olha, onde estão as principais filas? Né? São nessas especialidades, como é que a gente pode, quais são os conhecimentos e tecnologias que a gente tem para contribuir, né? E aí a gente foi montando um portfólio de serviços que vai desde ajudar no monitoramento e requalificação de filas, né, em alguns projetos, né, junto às secretarias de saúde e prefeituras, mutirões de saúde em determinadas especialidades em que a gente fecha o ciclo completo daquele paciente. Então, assim, eu já vou desde do diagnóstico, da avaliação e tudo, e eu já consigo dar um bom encaminhamento, coisa que o paciente ficaria meses, né, na fila, a gente consegue fazer isso, né? A Iseli está aí na plateia também, já participou de um projeto com a gente, em que a gente zerou, assim, praticamente a fila de endoscopia de 9 municípios no sertão da Bahia. Então, são coisas dessa natureza que a gente faz aqui no Horas da Vida, né? A pandemia em especial, ela trouxe um novo desafio, né, porque a gente tinha o planejamento de 2020, assim como todos vocês, e que a gente teve que rasgar, né, jogou no lixo, falou assim, bom, vamos fazer tudo de novo, e ali eu acho que foi a grande prova que uma rede colaborativa, ela funciona, né? Naquela ocasião, a gente tinha vários projetos presenciais, o que a gente mais fez na pandemia foi aditivo, então rasga esse contrato, faz outro, e aí a gente foi entendendo muito rapidamente quais eram as contribuições, e o
projeto que eu gostaria de destacar aqui, que a gente teve que fazer muito a quatro mãos, porque a gente tinha, de um lado, uma feira de saúde, que era hospitalar, que a gente já tinha um projeto desenhado para acontecer dentro da feira, e que a feira não aconteceu, mas ela falou assim, olha, como a feira não aconteceu, a gente também teve vários desníveis aqui de caixa, e a gente não tem como reverter um recurso para fazer um projeto para substituir o que seria feito na feira. Então, a gente falou assim, então, mas vocês têm uma grande rede. Vocês têm a rede de empresas que estão aí no mercado em diversos segmentos. Do outro lado, a gente tem o Horas da Vida, que sabe fazer as conexões e as pontes, e a gente tem, na outra ponta, hospitais filantrópicos no Brasil inteiro que estão precisando de insumos e EPIs. E esse, para mim, foi o projeto que mais nos encantou, porque a gente foi para o mercado buscar patrocinador, a SAP do Brasil viu o projeto, falou, eu vou patrocinar, e a gente fez realmente uma rede colaborativa em que o Horas da Vida intermediou os contatos com toda a base de contato da hospitalar, com todas as empresas, versus os hospitais filantrópicos, por meio da Federação de Hospitais Filantrópicos do Brasil, e a gente conseguiu reverter aí mais de 4 milhões em doações de insumos, EPIs e respiradores para hospitais no Brasil inteiro, né? E tendo uma taxa de retorno que mantém a organização funcionando, né? Então, eu acho que aqui é um mix entre propósito, ideal e valores, né? Mas a gente nunca pode deixar de lado a questão dos indicadores que esses de impacto financeiros, que tem que manter essa roda girando, né? Porque, de fato, isso tem que ser sustentável ao longo do tempo e não dá para viver no terceiro setor, seja em saúde ou em qualquer outro segmento, só de doações, Fernando. Excelente, Elisângela. Muito obrigado pela sua contribuição. E o que a gente vê, assim, a necessidade de fato, mesmo seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, ter projetos, né, saber desenvolver, ter uma proposta clara. Vou chamar agora a Letícia Manfred, que é CTO da Willow, para compartilhar um pouco da trajetória e mais desse desafio, né, de sair do mercado, ou de estar em transição do mercado corporativo. A gente sabe que muitos de vocês que querem ter projetos ou têm projetos digitais, achar o CTO, achar esse parceiro de tecnologia é absolutamente fundamental para o projeto para frente. E em casos, quando a gente tem desafios na área de tecnologia, realmente é quase caso de polícia, né, Silvia? Então, por favor. Bom, acho que agora já é boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Fernando. E sim, né, a tecnologia é o grande meio de entregar o verdadeiro objetivo de qualquer empresa. E falando um pouquinho da Willow, eu acho que a minha fala vai ser muito que o complemento de todos os outros colegas que falaram aqui antes, e é uma grande equação, né? A gente é engenheiro e não tem como fugir desse processo ali bem sistemático. É o time, principalmente, então ali não só o time societário, mas também engajar desde o primeiro momento toda a equipe, né? Então, não é só ali trazer pessoas que sejam a extensão do que a gente quer entregar, né? Se apaixonar pela solução e sim pelo problema. Na Willow, principalmente, a gente tenta encontrar profissionais ali que se interessem por esse campo de saúde mental e bem-estar e que também a gente quer engajá-los e empoderá-los a ponto de eles não só fazerem o que a gente pede, mas sim terem espaço para falar por que não fazer de outro jeito ou e se a gente fizesse de outra forma, olha aquilo que eu vi, tive uma ideia. Então, ainda mais falando de startup, porque a gente tem ali, né, pouco recurso e pouco tempo para entregar algo para o mercado, isso é muito importante. Outro fator que alguém falou aqui, que eu já não me recordo, mas é a questão da persistência e do otimismo. Eu até estava lendo uma matéria do Bezos falando ali sobre os motivos de sucesso, porque ninguém se interessou ali inicialmente em comprar uma empresa de livros online. Então, ele foi lá e, depois dela virar trilionária, começou a mapear ali o que deu certo. Então, essa parte de persistência, mesmo que tudo esteja dando errado agora, é ter a visão de a gente vai errar, mas vai dar certo. Então, é aquilo que mantém a equipe engajada em entregar, aprender, porque pode não ser o melhor agora, mas é o que o Fernando e o Douglas falaram de, o MVP ali, ok, tá dando erro, mas a gente vai melhorar, a gente vai descobrir o que está acontecendo. E também a tomada de decisão. Qualquer decisão que a gente toma, seja ela boa ou não, e para o curto ou para o médio prazo, ela tem que ser tomada e tem que ter os responsáveis ali, e o erro vai acontecer. Então, ela tem que ser sempre orientada para o resultado, e o resultado é ali do objetivo em conjunto, e traçar qual vai ser a nossa estratégia, né? E não tem uma resposta
única ou certa para todos os modelos de negócio e não tem como a gente querer se basear em outras empresas, né, do que deu certo. Não é porque no Nubank está dando certo uma tecnologia ou uma solução de problemas ou uma forma de falar com o cliente que na sua empresa vai dar também. E aí cai muito que é na pesquisa. Para quem que a gente está fazendo aquilo? Como que essa pessoa se comporta? O que ela faz? O que ela quer? Isso é muito único. Então, antes de fazer qualquer coisa, é fazer essa pergunta interna ali, para quem eu estou fazendo isso? E por quê? E aí volta mais ao caso de se apaixonar pelo problema. O Douglas ali falou, né, de que é a questão da saúde, que você não pensou em uma solução para caminhoneiros. Então, pensar no problema e de como aquilo pode entregar valor ali para outras pessoas e não só o cliente, o único cliente. E aí, além dessa parte de tomada de decisão, também é o mão na massa. É o colocar, entendendo o cliente, a gente entende como a gente vai fazer aquilo, né, um momento, e porque não adianta a gente querer entregar um canivete suíço ali de 1 milhão de funcionalidades para alguém que só quer uma tesoura. E isso a gente vê muito em tecnologia, né? Eu sempre brinco com as meninas que a gente estava falando, elas falam, isso e aquilo, dá para fazer? Eu falo, sempre dá. A questão é tempo e prioridade. Porque o tempo que a gente leva para desenvolver alguma coisa, porque a gente quer e a gente entrega e o cliente não vê valor, a gente fala, nossa, mas por que ele não está clicando ali? Por que ele não está comprando? Porque ele não quer. É básico. E depois que a gente vai e gasta ali o esforço, a gente vê, nossa, realmente, se a gente tivesse perguntado, a gente descobriria que aquela pessoa não quer aquilo. E ainda sobre a mão na massa, e falando ali um pouco, né, da primeira venda, é colocar no ar ali uma ideia e é a questão da simplicidade, né? O mínimo viável, o mínimo que funciona, não o mínimo que a gente gosta, que a gente quer. E até a gente passou por esse desafio na Willow, que a pessoa lá que estava desenvolvendo as telas era eu. Então, na minha cabeça, o produto já estava pronto. Queria entregar 1 milhão de coisas, desenhei, mostrei para as meninas, falei, nossa, olha que lindo, isso e aquilo. E aí, quando a gente vai falar com o time de desenvolvimento, fala, tá, mas isso vai levar muito mais tempo do que a gente precisa e do que a gente tem. E aí começa a fase de deletar as coisas, ok, o que a gente quer que o usuário faça? Qual é aquele caminho? Se a gente quer que ele compre, a gente precisa ali ter o gatilho ok, vamos começar por aqui e seguindo esse caminho. Esse é realmente o mínimo e não o que a gente quer. É sempre ali o usuário, principalmente falando de saúde. Outro desafio, na verdade, que a gente encontra, principalmente falando de saúde mental, é que os nossos maiores concorrentes não são as outras prestadoras ali de serviços, né? Não são ali a Zen Club, a Televita. Isso, eu sempre misturo com a Suji. Que são ali outros espaços de profissionais. O nosso maior concorrente, pela atenção do nosso cliente, são ali os streamings, são os deliveries, são outros capturadores ali de atenção, porque essas pessoas elas não se ligaram ainda na necessidade de pensar em si próprio como alguém que merece o autocuidado. É mais fácil você pegar 50 minutos e se dedicar para assistir uma nova série ou vídeos de gatinho no YouTube, do que pensar, nossa, não, estou me sentindo mal, quero falar com alguém. Então, é o buscar e é um desafio porque a gente ainda não encontrou a resposta correta, né? Todo dia ali entender um pouquinho e agora a gente investe cada vez mais, até com a expansão do time, de pessoas que estão ali dispostas a descobrir mais sobre o cliente. Então, acho que essa é a máxima. Marcelo vai mostrar só alguns números. Sim. Obrigado, Fernando. Eu agradeço. Pode passar, por favor? A gente vai olhar aqui. Pode passar. Aqui eram os números meus, né, pessoais, família, o que a gente faz, o que não faz. Pode passar. Oi, desculpe. Legal. Como o Cafu é palmeirense, eu deixei ele tirar uma foto comigo. Viu? Podemos passar. Por favor, próximo. Aqui é o consumidor moderno, mostrando que a diversidade fornece grande vantagem comercial. Nós estamos falando de dinheiro, não estamos falando de caridade, não estamos falando de apelo afetivo, é comercial. Tá? Falando da B3, falando da Nasdaq, com relação à diversidade de uma maneira geral, ou seja, nós, nesse ambiente de startups,
que olhamos para a NASA, que olhamos para a B3, a gente tem que entender que isso faz parte. Próximo. Aqui é a parte mais branca, é o que normalmente a gente olha. A parte mais roxa é os KPIs que hoje empresas da diversidade precisam olhar. Passando, por favor, mais um pouquinho. Mais uma. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu durmo 4 horas mais ou menos por noite. Hoje, às 5 da manhã, eu entrei no Google e ali eu pus o termo homofobia. Aparece em 18 milhões de pesquisas. Eu pus racismo, 63 milhões de pesquisas. E eu pus capacitismo, 202 mil pesquisas. Ou seja, nem sempre o tamanho do mercado está ligado ao tamanho da pesquisa, como a nossa colega estava falando aqui. Né? Isso, pode passar, por favor. E aí, só finalizando, um empreendedor negro hoje tem um faturamento médio de R$ 1.350. A nossa plataforma dá 8 vezes um faturamento médio para eles. Colaboradores que a gente busca, por exemplo, uma empresa pediu uma coordenadora de marketing negra de recorte LGBT. Não existe. Para o Paraná, a gente entregou 10 candidatos. Então, tem pessoas para trabalhar com vocês. Pode passar? E, pela primeira vez, né, na Braskem, uma empresa de diversidade foi co-sponsor. Então, a gente foi convidado. Eu acho que eles não têm noção do nosso tamanho, mas sim da nossa coragem, né? Porque está ali Colgate, Tigre, né? A base e a diversidade aí, levantando a mão. Hoje somos parceiros, estamos levando 60 empresas, onde negros sejam donos para o Carrefour. Estamos com parceria com a Unilever. E a Unimed nos chamou, falou, Marcelo, nós precisamos falar de letramento racial na área médica e precisamos falar em Curitiba. Né? E a nossa aprovação foi de 97% do que as pessoas entenderam de oportunidades. Ou seja, a Unimed queria vender mais. Se tiver mais clientes, vai ter mais lucro, vão ter melhores salários, vão ter melhores benefícios. Assim, todos entendem que é um círculo virtuoso. Era isso só que eu queria rapidamente mostrar para vocês. Mais uma vez, agradecer. Obrigado. Chamo a todos para vir para a foto do nosso segundo painel. Para a gente dobrar os nossos likes, olha, comecem a seguir essa turma que está aqui, quem está ali lá, olha, que é só coisa boa. A gente criou uma machine learning de reconhecimento racial. Tem sido muito útil. Aí, então, Marilda, olha só, o maridão está aqui, ó, aproveitando. Roberto, olha, pamonha de ideias. Ó, tem que deixar a Elisângela bem vista ali, ó. Tá super preparada, ó. O desafio é ficar aqui na foto. Olha a barriga e não respira. Essa garrafa aqui. Boa. Deixa eu tirar um, João. Cheira a barriga. Um, dois, três e... Aê, pessoal! Olha, agora a gente sugere, temos uma mesa aqui, ao restaurante árabe ao lado, no Hassan. Aqui é a próxima direita. E o pessoal online, voltamos às 14 horas para o período da tarde, tá bom, pessoal? Fiquem aí. Continuem conosco. Obrigado, Miguel. Manda aqui. Não estava olhando.